Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória. Aleluia. Queridos, bom dia mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus e Pai, autor e consumador da nossa fé. Bom dia, querido Espírito Santo. Eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Obrigado, Senhor, meu Deus. Querido Espírito Santo, nos direcione esta palavra neste dia, glória do teu nome. Queridos, nós estamos hoje em 1 Samuel, capítulo 15. Vamos estar meditando hoje neste capítulo, em nome do Senhor Jesus. Tá? Então, vamos lá. Queridos, vamos ver aqui primeiro. Versículo 1 a 3. Samuel, ele manda Saul destruir os amalequitas. Esse capítulo, queridos, ele é muito importantíssimo, porque é o capítulo que Deus dá uma ordem para Saul destruir todos os adversários, homem, mulher, tudo, porque era o povo, os amalequitas era uma raça muito ruim, muito perversa. Às vezes uma vez um moço me perguntou por que Deus dava ordem para a guerra, por que Deus mandava destruir tudo. Porque você vê como é que é o mundo hoje? Você não vê que há muita maldade, muita covardia? E hoje, querido, se prega o evangelho, hoje tem igrejas e assim por diante. Imagina aquele tempo, querido, era um povo realmente pagão, eles não criam em Deus, de forma alguma. E a idolatria era muito grande. Era muita idolatria, muita imagem, e Deus em forma de animais, adoração. Eles pegavam criança, matava, derramava o sangue dessas crianças, pegavam mulheres virgens, sacrificavam, ofereciam seus deuses. Então, amado, o povo de Israel era a vara de Deus, entende isso? Então, é por isso que muitas vezes Deus dava a ordem, olha, vai ter a guerra, você vai lá, você tem que destruir tudo. E foi o que aconteceu nesse capítulo 15. Deus deu a ordem a Saul, mas ele não matou todos. Né? O que tinha lá de gado, que era bom e tal, ele trouxe. Inclusive, ele trouxe até o rei dos Amalequitas. E foi aqui onde Saul ele perde definitivamente o seu reinado. Ele já tinha desobedecido antes, porque ele acendeu fogo, uma coisa que era para o sacerdote fazer, ele fez. Ali, o Samuel já avisou ele, ó, Deus agora já está procurando alguém segundo o coração dele que ele obedeça. Samuel já tinha. E agora que ele, como diz, ele acaba de acabar. Né? Ele acaba. Então vamos ver aqui. Versículo 1 a 3 diz, então, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel, ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Então, que ele lembra, Saul, olha, Deus mandou te ungir rei. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhes perdoe, olha aí, e não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, olha aí, desde os meninos até aos de peito, desde os boi até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos, quer dizer, tudo. Homem, mulher e criança, até as crianças de peito. Matar todos. Aqui Deus fala, lembrou o que Amaleque fez. Quando o povo de Israel estava saindo da escravidão do Egito, eles estavam no deserto, o que os amalequitas fizeram? Ao invés deles estender a mão e abençoar o povo de Israel, dar água, cuidar, não. Eles montavam uma emboscada
e os últimos povos de Israel, eles atacavam e matavam. Entende? Nós vimos isso aqui em outros capítulos anteriores. Então você vê que agora que Deus veio agir. Isso aqui havia acontecido lá atrás, quando o povo, os amalequitas, eles fizeram essa covardia com Israel. Então agora Deus fala com o Saul, lembrei-me do que os amalequitas fizeram contra você. Você sabe que a Bíblia diz assim, que nós temos que perdoar, não é verdade? Você sabe que a Bíblia diz assim, minha é a vingança, diz o Senhor. Então, a pessoa que faz o mal contra você, o que Deus quer que você perdoe? O que Deus quer que você libere o seu coração? Por que a palavra do Senhor fala minha vingança? Porque chega o momento de Deus acertar com o inimigo, com o adversário. Por exemplo, não é você. Por isso que a palavra fala, olha, perdoe, esqueça, deixa para lá, coloca na minha mão. Por isso. Porque, fazia tempo que o negócio ia acontecer. Os amalequitas estavam lá. Só que a Deus fala, pera lá, eu lembrei que esse povo fizeram comigo, da covardia. Então é isso, por isso que você deve perdoar, não deve guardar mágoa, rancor no seu coração, certo? Porque chega o dia que Deus, não, espera lá. Estou lembrando que o dia que essa pessoa prejudicou minha serva. Estou lembrando aqui o dia que meu servo foi prejudicado. Certo, querido? Então, os amalequitas, eles simbolizam toda a malignidade, tá vendo? Não. Eles representam toda a malignidade, toda a maldade e oposição a Deus e ao seu povo. Eles foram os primeiros inimigos de Israel ainda no deserto. É o Êxodo 17, 8 a 16. Primeiro inimigo de Israel no deserto. Essa história que eu acabei de falar para vocês. Atacavam o povo de Israel. Foram os primeiros inimigos de Israel no deserto, lá no livro de Êxodo, capítulo 17. Por isso, Deus ordenou a Saul que exterminasse todos eles, aqueles que se opõem ao Todo-Poderoso, queridos, à sua direção e aos seus filhos, caminham para a destruição, pois ele próprio sai em defesa deles e se vinga dos seus adversários. Então, saiba disso. É Deus que vai vingar dos seus adversários. Ok? Depois nós vemos do versículo 7 e 9, diz assim, então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag. Olha aí, E Saul e o povo pouparam a Agag. E ao melhor das ovelhas e das vacas e da segunda ordem, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a todos a coisa vil e desprezível destruída. Aqui o que fala? Tudo que era desprezível, ele destruiu. Mas aquilo que era bom, ele não destruiu. Então você vê, ele não matou o rei Agag, não matou o melhor das ovelhas, não matou o melhor das vacas, não matou o melhor dos cordeiros, né? Então aqui fala que o melhor que havia, ele não destruiu, e nem o rei Agag. Mas qual foi a ordem de Deus? Era para destruir tudo. Homens, mulheres, crianças, até as que amamentavam, todos os animais. Então eles obedecem. Então, Saul só precisava obedecer ao Altíssimo. Versículo 1 a 3. A única coisa que estava fazendo era obedecer ao Altíssimo. Só isso, nada mais. Nada mais.
Ele só, no entanto, elevou a própria vontade acima da divina ao poupar o rei Amalequita da morte. Por isso, a reação do Senhor Eterno foi imediata e o rejeitou. Versículo 11. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Versículo 1 ao 15. E madrugada Samuel, para encontrar a Saul pela manhã, anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao carvalho. Então, irmãos, nós vemos aqui que, por ter desobedecido a ordem de Deus, queridos, o Saul, ele ficou mal diante de Deus, queridos. Ele ficou mal diante de Deus. Amados, da mesma forma, quantos são aqueles que fazem de tudo para alcançar o prestígio dos homens e perdem a aprovação do nosso Deus? Tem pessoas que fazem tudo, queridos, para agradar os homens. Tem pessoas que fazem tudo para ter o prestígio do rei, o prestígio do governo, o prestígio do príncipe, o prestígio desse, o prestígio daquele, porém desagrada a Deus. Lá no Atos dos Apóstolos, Pedro ele fala assim: mais me importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, muitas vezes as pessoas fazem tudo para agradar e ter prestígio, mas saem desobedecendo ao Senhor. Quem escolhe seguir os próprios conselhos, ao invés de obedecer a palavra de Deus, só terá dores, perda, fracasso na vida. Então, meu querido, minha querida, ouça a Deus, obedeça a Deus, escute a Deus. O que Deus diz para você fazer? O que a palavra de Deus diz para você fazer? Não sai por aí desobedecendo, não. Não fica por aí cheio de achismo, não. Que eu acho assim, que eu acho assim, que eu penso assim, que eu penso assim. Veja a igreja que Deus te colocou, vê a igreja que Deus te salvou. Às vezes a pessoa está numa igreja, Deus salvou, a igreja tem uma certa direção, uma certa doutrina, e às vezes a pessoa não quer obedecer, aí a pessoa fica, às vezes, ouvindo o pregador da outra igreja, da outra denominação, para ver qual vai ser a posição. Não. Certo, queridos? Então é isso. A pessoa está lá numa igreja, a igreja dela proíbe tomar café? Proíbe. Então a obrigação dela é não tomar café. Ela foi salva, ela está naquela igreja. Então, na verdade, ou então sai e muda de doutrina. Da mesma forma, a pessoa está numa igreja que a doutrina não pode ter barba. Não pode não, é errado, é pecado. Bom, então o cara não deve ter barba, não. Se ele está na igreja que entende assim, não, mas eu quero ter barba. Quer? Então sai e vai para uma igreja que permite ele ter a barba. E assim por diante, queridos. Porque existe a lei de Deus, existe a lei do homem. A pessoa foi salva naquela igreja? Tem? Então, irmãos, o Saul, ele não obedeceu. Então, Deus rejeita Saul. Então, irmãos, aqui o que fala do versículo 11 a 15? Arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Deus não havia ordenado a Saul para que separasse as melhores vacas, as melhores ovelhas dos amalequitas, irmãos, a fim de sacrificar para ele, e sim que as destruísse. Porque o Saul levou para agradar. Não, aqui depois pega, faz um sacrifício para Deus, não. Deus não mandou fazer isso, era para matar lá no local, lá no campo. Né? Então, irmãos, pela segunda vez, ele desonrou a Deus. Porque nós vimos aqui, no capítulo 13, versículo 13, fala assim,
Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel. No capítulo 1 Samuel 13, foi quando ele ofereceu fogo estranho. Então, ali, como diz o pessoal hoje, né, ele já havia pisado na bola. Ele já era para ele ter confirmado o reino dele e ele falhou. Ele desobedeceu ao Senhor. Agora que foi a segunda vez. Então, agora aqui foi, como diz o pessoal fala, ali foi para acabar, né? Então, isso, queridos, só revelaria a falta de temor que havia no íntimo de Saul. Ele já havia desobedecido uma vez. Colocou fogo no altar, uma coisa que quem tinha que fazer era o sacerdote. Ao Saul, era para você ter confirmado o seu reino. Isso aqui não era para você fazer. Quer dizer, ele desobedeceu. E o que ele fez agora? Ele desobedeceu de novo. Então, querido, ele perdeu o temor do Senhor. Querido, é o que tem ocorrido hoje com a humanidade, inclusive com a humanidade cristã, com o povo que se chama pelo nome de Deus, com o chamado crente evangélico. Querido, as pessoas têm perdido o temor de Deus, têm perdido o temor do Senhor. Olha, mesmo com essa pandemia aí, que está morrendo, queridos, era para o pessoal estar assim, de mão junta, era para o pessoal estar de joelho em terra, era para o povo estar orando, estar clamando, era para o povo estar aqui. Não, nem que não fosse todo dia, mas pelo menos de vez em quando, levantar cedinho, deixa eu ver o que Deus está fazendo. Eu fico observando essa minha live aqui, as primeiras que eu fiz, rapaz, lógico, é como eu falo, não precisa ser às 5 horas, mas veja 6, veja 7, veja no decorrer do dia. Eu lembro um monte de gente que pegava, via, assistia. Agora, como o Covid deu uma melhorada, caiu o número de pessoas que estão morrendo. Aí as pessoas já dão aquela relaxada, né? Porque viu que a coisa já está assim, controlada. Entendeu? Então, por aí você vê as pessoas. Só que depois vem mais. Quem diz que o Covid já foi embora? E o que vai acontecer após o Covid? Então, a natureza do ser humano, mesmo o povo que se chama o nome de Deus, que é os que deveriam orar e jejuar para Deus sarar a terra, o povo dá uma relaxada. O perigo não foi embora, não. Irmãos, o versículo, capítulo 15, versículo 17 diz assim: E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. É como quando o Saul foi ungido, o que ele falou para o Samuel? Eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da menor tribo. Ele era pequenininho e ele foi ungido. Mas agora ele estava todo... Ele já não era a mesma pessoa. Quantas pessoas que às vezes você conhece melhora um pouquinho a vida, né? O cara anda a pé lá, tá? Compra uma bicicleta, já, ou compra uma moto, aí pronto, aí vai. Quanto mais vai crescendo, né? Então, queridos, um dia Saul se considerou inferior aos demais. Está lá no capítulo 9, 21. Eu até vou ler para você aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor tribo de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas
Foi quando ele foi escolhido por rei. Eu sou da menor tribo, que era Benjamim. E a minha família é a melhor tribo, é a menor tribo de, é a melhor família de Benjamim. Ou seja, eu sou menorzinho. Quem sou eu? Agora ele já era, já desobedecer a voz do Senhor. Né? Então, irmãos, ele se considerava pequeno. E Deus fez dele rei de Israel. O problema é que, posteriormente, queridos, o Saul passou a demonstrar orgulho, ingratidão, rebeldia contra Deus. Se o servo rejeita obedecer à voz do Altíssimo, o espírito dele também se recusará a viver nesse servo. Olha só. O Saul tinha o Espírito de Deus. A Bíblia diz: você receberá o Espírito de Deus e tu serás feito em outro homem. E assim aconteceu. Ele se tornou valente, guerreiro, um cara determinado, só que depois ele se engrandeceu. Aí o Espírito Santo de Deus se retirou. É como muita gente se converte, é cheio do Espírito Santo, vai crescendo. Aí ele se acha, ele esquece que foi o poder de Deus na vida dele. Aí a hora que o Espírito Santo de Deus cai fora, e ele começa a agir pela carne. Até mesmo pregador. Quantos pregador que é simples, humilde, aí ele é cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar, muitas vezes começa a pregar bem, o povo dá glória a Deus, aleluia. Aí ele começa a se achar: oh, eu sou bom, eu sou tal. Aí o Espírito Santo de Deus se retira dele e fica lá só o showman. Ele continua lá e tal, mas o Espírito de Deus não está ali mais não. Ali ele é só o showman. Né? É o que ocorre. O versículo 22, 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O atender melhor é do que gordura de carneiro. É aqui onde a palavra de Deus ensina que Deus quer obediência e não sacrifício, porque era importante eles fazerem um sacrifício. Foi instrução de Deus, sim, que eles sacrificassem, mas só que eles levaram aqueles animais para fazer um holocausto a Deus, para sacrificar a Deus. Só que não é aquilo que Deus queria. Deus queria obediência, que eles matassem tudo. Mas ele levou os animais para servir de holocausto. Então é aqui onde Deus fala: olha, obediência eu quero, e não sacrifício. Isso aqui não quer dizer que Deus estava dispensando sacrifício, não, viu, irmãos? O valor dos sacrifícios, eles continuam lá. Porque tem muitas pessoas hoje que não querem oferecer, né, os holocaustos, os sacrifícios a Deus, suas ofertas. Não, a palavra de Deus diz que a obediência quer no sacrifício. Então tem gente que não jejua porque, não, a palavra de Deus diz que Deus ele quer obediência, não é sacrifício. Aí é uma desculpinha para ele não jejuar. Ou chega na hora dele dizimar, ofertar. Não, a palavra de Deus diz que ele quer obediência e não sacrifício. Então tem pessoas que aproveitam esse texto aqui para deixar, para desobedecer ao Senhor. O povo é fogo, né? O povo é esperto, usa a própria palavra para queimar, para deixar as suas funções de servo de Deus. Então a gente tem que analisar o texto e o contexto. Então tem gente que usa disso aqui para queimar fora e viver na desobediência da palavra de Deus. Não. Você tem que ver o contexto. O contexto é o que vem antes e depois. Então aqui Deus está falando que ele quer obediência e não sacrifício. Tá, mas por quê? É porque ele deu uma ordem para o Saul: vai lá e mata tudo. Todas as vacas, todas as ovelhas. Só que o que ele fez? As vacas mais bonitas, as ovelhas mais bonitas ele trouxe. Não, está aqui para o Senhor oferecer um holocausto a Deus. Então foi por isso que Deus falou: obediência quer e não sacrifício.
olha, a minha ordem foi para que você destruísse todas as vacas, todas as ovelhas, todos os cordeiros. Não era para trazer para me agradar, para me sacrificar, não. Certo, queridos? Então, é nesses termos. Ó. O sacrifício é um ato de fé pessoal que jamais pode ser usado para justificar, olha só, ou compensar um pecado contra o Eterno. Samuel enfatizou que sinceridade e submissão a Deus são requisitos básicos para o tipo de adoração agradável a Ele. Obedecer ao Todo-Poderoso também é o maior sacrifício. Olha só, obedecer ao Deus Todo-Poderoso é o maior sacrifício que o ser humano pode fazer, pois vai contra as nossas vontades. Então, queridos, obedecer a Deus muitas vezes é um sacrifício. Porque muitas vezes Deus nos pede, nos ensina, muitas vezes Deus nos dá ordem que a gente não quer fazer. Mas por obediência a Deus a gente faz. Ou seja, isso é um sacrifício. Obediência quer e não sacrifício. A obediência, muitas vezes, amados, já é uma forma de nós sacrificarmos ao Senhor. Né? Então, o versículo 23 fala, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A obstinação é como iniquidade e idolatria. Deus considerou, queridos, a rebeldia de Saul como pecado de feitiçaria. Porque ele se rebelou contra Deus. Deus deu uma ordem, olha, é isso aqui, e ele quis fazer diferente, do jeito dele. Ou seja, ele se rebelou contra os planos, contra a vontade de Deus. E Deus falou, olha, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Veja bem, não é que ele quis fazer um motim, não. Não é que ele quis julgar Israel contra Deus, não. Porque quando se fala em rebelião, todo mundo pensa que é a pessoa julgar, fazer a cabeça da classe, a aula para julgar contra o professor. Não. Aqui na visão de Deus, o Saul ele não fez isso. Mas ele desobedeceu, claro, aquilo que Deus dizia. Faça assim. O suficiente para Deus ter como. O versículo 24 fala, então disse Saul a Samuel, pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz. Deus considerou, então o que nós vemos aí? É que o Saul alegou que não deu ouvidos à voz de Deus porque temeu ao povo. Isso mostra como muitos se comportam, queridos, diante dos propósitos dos próprios erros, para se livrarem das consequências das suas faltas, culpa. Ou seja, olha o que o Saul fez, o espertinho. Ao invés de ele falar, eu pequei contra ti, eu te desobedeci. Não, ele jogou a culpa no povo. Eu fiz isso que eu fiquei com medo do povo. O povo de Israel podia não gostar de eu matar aquelas vacas bonitas, aquelas ovelhas bonitas. Não, eu fiz isso por quê? Entendeu, queridos? Então, ele alegou. No versículo 26 a 28, porém Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Então o Senhor, ele rejeitou a Saul, queridos, como rei, porque ele deixou de dar ouvido à sua voz. O Altíssimo não pode confiar nem contar com uma pessoa que desobedece às suas ordens. Olha aí, gente. Deus, ele não pode contar com uma pessoa que desobedece à sua voz. Ele não pode contar com uma pessoa que desobedece aos seus ensinamentos. No versículo 30, disse ele então, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo. Saul estava mais preocupado com a sua reputação diante de Israel do que se humilhar perante o Altíssimo. O que ele fez? Ele queria que Samuel
ficasse com ele. Ele queria que o Saul aqui, depois de que Deus falou tudo com ele, ele falou: Samuel, vem cá, eu quero que você saia comigo, eu quero que você ande comigo na presença do povo, para o povo ver que está tudo bem. Então você vê, gente, como que era o Saul, o camaradinha teimoso. Você vê que no início ele era um cara simples, humilde, agora um cara todo arrogante. Deus falando com ele, tratando com ele, e ele, para ficar bem no meio do povo, temos assim, são muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não têm comunhão com Deus, não têm intimidade com Deus, vivem desobedecendo ao Senhor, mas dentro do povo ele quer parecer o tal, ele quer. Só que não é assim, irmãos. Obediência quer, diz a palavra do Senhor. Querido Deus e Pai, nós estamos encerrando essa palavra, essa meditação, este dia, essa meditação muito linda, muito bonita, extensa nesse capítulo, muita coisa, meu Deus, para a gente observar. Cada ponto desse nos traz um ensino maravilhoso do relacionamento com o Senhor, com o rei Saul, que desobedeceu a ti, e nós vamos ver as consequências dessa desobediência, o Senhor tirando o reinado dele. Meu Deus, a tua palavra ensinando que o Senhor quer obediência e não sacrifício, mas o Senhor viu naquela atitude do Saul de desobedecer, uma atitude, ó Deus amado, de rebeldia, e o Senhor comparando esse pecado como se fosse o pecado de feitiçaria. Por que o Senhor teve que tomar uma postura e tirar o Saul? Senão o povo de Israel iria adentrar por aquele caminho. É como acontece hoje. Muitas pessoas, meu Deus, às vezes no rebanho, têm tomado as atitudes de viver em desobediência ao Senhor, porque ele vê uma pessoa desobedecer e é como se nada acontecesse com aquela pessoa. Então, muitas vezes a pessoa fulano age assim, eu também vou fazer. Fulano não faz isso, eu também não vou fazer. Fulano faz assim, eu vou fazer. E muitas vezes ele sabe que as atitudes do fulano estão erradas. Ele sabe que não é daquela forma que o Senhor quer que seja feito. Ele sabe que não é daquela forma que a Bíblia ensina, mas ele insiste em fazer o que o fulano, ciclano, beltrano está fazendo, e a princípio parece que não vai dar nada errado. É como nós vemos no Atos dos Apóstolos, quando Barnabé lhe dá uma oferta. Ananias e Safira fazem o mesmo voto, o mesmo propósito, porém desobedecem e acabam morrendo ambos por atitude de desobediência. Meu Deus, quantos hoje estão morrendo na fé? Quantos hoje estão morrendo espiritualmente? Quantos hoje têm nomes que estão vivos, mas na verdade estão mortos por causa das suas atitudes de desobediência? Quantos hoje estão na igreja, a princípio louvando a Deus, a princípio adorando a Deus, a princípio te servindo, mas na verdade tem nome de que está vivo, mas espiritualmente estão mortos? Quantos hoje acham que estão vivos, mas para o Senhor estão mortos? Quantos hoje estão te adorando, mas o louvor talvez não passa do teto? Quantos hoje oram, mas a oração, o céu está como bronze, não chega a ti? Então, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos aprender através dessa palavra e a não pecar contra ti. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Queridos, a palavra hoje foi 5 minutos. Nós demoramos 5 minutos a mais, mas vale a pena. E tem muito mais aqui para a gente meditar. Um beijo no teu coração.